Boa tarde, né? Estamos aqui meio-dia, aqui começando mais uma live aqui da Mario Franklin para a gente poder falar hoje um pouquinho sobre certificações do mercado financeiro, né? Vou pedir aqui, daqui a pouco vai entrar aí o Felipe Santana, Felipe de Fiore para os íntimos, né? Para a gente, ele que é certificado aí no CEA, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, para a gente bater um papo aqui, mostrar, falar um pouquinho sobre como que funciona o mercado financeiro e um pouquinho das certificações que são necessárias para se trabalhar no mercado financeiro, né? Então, vou pedindo para todo mundo, para chamar os amigos, para compartilhar, né, para participar, para fazer pergunta, que a gente está aqui para poder trazer o máximo de esclarecimento possível, né? A gente não tem todas as respostas, obviamente, mas a ideia aqui é ser uma live mais educacional mesmo e com isso tentar ajudar quem está com vontade de trabalhar no mercado, quem está com vontade de atuar um pouco nisso aí, né, a dar uma evoluída. Então vamos dar alguns minutos aí para o pessoal ir entrando, para o Felipe conseguir chamar a gente aqui para poder colocar também participando. E vai ser bastante coisa, tá, pessoal? Nós vamos falar aqui dos tradicionais, né, que todo mundo conhece aí, que é o CPA, CPA 10, CPA 20, o CEA, né? E vamos falar também do PQO, né? No PQO a gente tem PQO de operações, tem PQO comercial, PQO de back-office, PQO de registro, PQO de liquidação, de custódia, de compliance, de risco. Então tem vários PQOs, né? Tem bastante coisa, o material é bem extenso e a ideia é dar um norte para vocês, né? Então esse norte eu acho que vai ajudar bastante para quem quer estudar, para quem está começando, não sabe por onde começar ainda, né, e ter uma noção de como que pode efetivamente atuar aí para poder evoluir, né? Então, vamos dar um tempinho aí só, o pessoal chegando, para poder entrando e a gente começando. Mas enquanto a gente vai esperando aí, a gente falando um pouquinho, né, desse mundo aí de certificações, né, para poder agilizar um pouquinho a vida aí, né, quando a gente fala da certificação, a certificação é em relação, ela vai ter vários tópicos, vários conteúdos, né, no meio, como é que eu posso dizer assim, capítulos que tem no material, né, são vários capítulos do material e a ideia aí é, como é que chama? A ideia é passar um pouquinho por esses capítulos de forma mais simplificada. Então, por exemplo, a gente tem o capítulo do Sistema Financeiro Nacional, né, que é o primeiro capítulo aí que a gente tem nas certificações de PQO. E a ideia... Deixa eu só colocar o Felipe aqui, pessoal. Espera aí que ele demorou um pouquinho, mas o pedido dele chegou. Vamos ver se ele consegue entrar. Oi, Felipe. Bom dia, bom dia. Tudo bem, Bom Felipão? dia. Beleza? Tá escutando bem aí? Tá me escutando aí também? Tá tranquilo. Vamos lá. Eu estava adiantando aqui, Felipe, que eu não sei até que parte que você pegou, na hora que você pegou aí, na hora que você estava fazendo os ajustes iniciais, eu estava falando aqui que a ideia é a gente passar um norte, né, para quem quer estudar para certificações, né, a gente vai passar um pouquinho de quais que são os conteúdos, né, que caem, as pegadinhas que podem existir, coisas desse gênero, para poder ajudar um pouquinho aí, né? Estou pedindo também, né, é sempre bom ressaltar, né, para quem estiver entrando aí agora, para compartilhar, chamar os amigos para participar, né, que a ideia é a gente atingir o máximo de número de pessoas possíveis que queiram, né, participar do mercado financeiro de uma forma profissional, né? Porque os cursos em si trazem muita informação, mas a certificação é mais para quem quer efetivamente, né, trabalhar. Claro que nada impede uma pessoa que queira só pegar o conhecimento, estudar aquele material e até fazer a certificação, mas vale mesmo para quem quer trabalhar no mercado, né? Hoje a certificação ela é, digamos que praticamente obrigatória para poder exercer uma profissão
na área financeira. Antigamente já era cobrado, mas não igual hoje. Hoje tem que participar ali do currículo isso. Tem alguns investidores também que optam por tirar para entender um pouco mais ali dos fundamentos, mas acaba que com o dia a dia, os estudos, ele já vai entendendo ali as regras, os processos, os procedimentos. Então é importante compartilhar, pessoal, tanto para quem quer trabalhar e tanto para os investidores, para que eles entendam o que um profissional tem que saber, no mínimo, né? Para ele escolher um profissional ali que vai apoiar ele na ajuda ali, na escolha dos ativos. Exatamente, né? E aí é importante, né, ressaltar, né, que aí até parte do conteúdo passa por isso, né, que é da questão do trabalho da CVM, da fiscalização, a própria B3 mesmo tem uma auditoria de fiscalização em cima aí, e esse trabalho consiste muito, muito até em garantir que as pessoas têm qualificação suficiente para estar atuando no mercado de forma que impeça que elas ofereçam, por falta de conhecimento técnico, né, algum produto que não seja condizente com o perfil da pessoa, né? Então, esse é um ponto também extremamente importante e que a certificação vem para existir. Para quem está no mercado, obviamente, a gente não gosta de ter que fazer a certificação, né? A gente aqui na Maril, a gente tem colaboradores nossos que têm há 30 anos, estão trabalhando com a gente, né, de mercado tem até um pouco mais, e o cara tem que tirar a certificação lá de 2 anos, 3 anos, né, vai variando conforme a certificação. E, obviamente, aquilo ali para ele não está acrescentando tanto, né? Porque as regras mudam, mas não muda tanto, né? Porém, a gente sabe da importância disso, né? E eles sabem também que é necessário e ninguém fala assim, não vou fazer. Não, todo mundo faz, todo mundo estuda, todo mundo para estudar, né? Quem tem 30 anos de mercado para estudar, é um momento de reciclagem, né? Importante, né? Tem as mudanças do mercado, a evolução, né? Ainda mais se a gente pega essas pessoas que estavam lá, que tem 30 anos, estão com a gente lá, eles estavam numa época antes que era tudo no papel, que era tudo no telefone só, né, que tinha que ficar esperando jornal para chegar aqui em Belo Horizonte, né, para poder tentar saber o preço da ação, para tentar negociar, ficava esperando ligação tocar, né, tudo isso aí. E então essa evolução toda a gente vai pegando nessas provas, nessas certificações e nas recertificações. A recertificação é um pouco mais simples que a certificação, né? Então ela ajuda um pouquinho e eu acho que vai ser bem interessante. Né? Eu queria até, o Felipe, que você falasse um pouquinho, antes da gente começar aí, que você falasse um pouquinho de você, como é que foi o seu processo, né? Você tirou o CA por agora, né? Então fala um pouquinho pra gente aí de você, por que você resolveu entrar nesse mercado, né? Acho que vale a pena. Eu, desde novinho, sempre fui apaixonado pelo mercado financeiro. E meu primeiro emprego em instituição financeira foi em meados aí de 2013, onde eu trabalhei num banco. Fiquei lá em torno de uns 2, 3 anos. E daí trabalhei em outros segmentos, mas sempre tentando voltar a minha carreira profissional para a área de investimentos. Por exemplo, quando eu trabalhei no ramo imobiliário, como gestor de relações imobiliárias, eu comecei a atender mais carteira de investidores. Então, já não vendia ali o produto imóvel, eu vendia era a rentabilidade, né? O que aquela região ali podia trazer. E nesse tempo todo, sempre investindo em ações, em alguns ativos também, renda fixa, eu fiquei de fora do mercado financeiro em si e tive a oportunidade aí, junto com você, que abriu as portas, em ingressar novamente no mercado. Bacana. Vista a experiência que eu já tinha, eu já achei que poderia tirar o CEA de uma vez, eu tirei, mas eu não vou explicar aqui que nesse meio do caminho houve algumas dificuldades, porque não é tão fácil. Não é da noite pro dia, né? Tem que estudar bastante, né? Tem que se dedicar, tem que querer, né? Tem. Mesmo um ponto muito importante até para definir qual tipo de certificação que a pessoa vai tirar, porque mesmo eu tenho trabalhado na área bancária antes, ali, assim, o que me agregou para o CEA foi algumas regras, normas, procedimentos, mas
O gerente de banco ali em si, né, fora a área de investimentos, né, gente? Estou separando aqui ali o atendimento balcão ali. Ele não tem aquela capacidade de investimentos, por isso que existe o CEA, que é o CEA que vai apoiar o gerente ali e vai escolher os ativos para o cliente. Então, várias questões cobradas no CEA, eu tendo trabalhado, eu tendo investido como pessoa física por conta própria, ainda tinha muito conhecimento que faltou ali, que você não acha, as pessoas não falam, olha, para você escolher um investimento, você tem que analisar isso. Não, tudo bem, mas como é que um fundo, por exemplo, de investimento tem que ter e precisa ter para ele poder operar legalmente, para ele participar ali dentro do perfil de risco? Como é que ele pode me cobrar alguma coisa? Como que é cobrado alguma coisa? Isso a gente não vê tanto, principalmente para quem está começando, não sabe, não tem nem ideia disso, né? E aí eu me preparei para o CEA em torno de, se eu não me engano, de cabeça, 4, 5 meses. Fez muita diferença. Já está na Amaril também para a preparação, porque muita coisa que era cobrada ali nos simulados que eu ia fazendo, eu via no dia a dia, né? Então, é aquela taxa anual de administração de um fundo que a maioria das pessoas não sabe, eu na época não sabia também, que é cobrada diariamente. E aí se divide essa taxa ao ano para o dia, tem uma regrinha para dividir, pessoal, isso cobra na prova como que traz essa taxa ao dia, não é dividir por 12, dividir por 360, né? E aí várias outras questões. Então me ajudou bastante. E assim, você tem que escolher bem, porque não adianta tirar uma certificação CEA. Eu faço muito paralelo com quem tirou carteira agora. Você não vai tirar a carteira de carro e já fazer uma viagem para São Paulo ou para outro estado. Você não vai pegar uma BR. Então, o que adianta você tirar a carteira só para pegar a BR? Você vai demorar até chegar no nível de conhecimento. Então, tem muita gente que agora virou um pouco moda certificação, né, Fernando? Exatamente. Todo mundo falando de certificação. Olha o Fabiano aí. Bom dia, Fabiano. Chegou aí. O Fabiano é do mercado, ele sabe muito bem desse assunto também. A gente discute bastante até da burocracia que tem por trás dessa certificação, que uma certificação internacional não vale aqui no Brasil, né, para algumas coisas, e cada certificação permite uma coisa, né? Então, por exemplo, quem tem CNPI que pode fazer análise, né? E é a análise que pode indicar, mas aí o cara que tem a análise que pode indicar, ele não pode comprar aquele papel que ele está indicando. E aí o CEA pode escolher, pode pegar da análise e indicar aquele papel indicado, analisado, né? Então cada um tem uma coisa que pode fazer. O PQO operacional pode fazer, pode trazer as informações e pode efetuar a compra para a pessoa, receber a ordem da pessoa, né? E você tem o PQO de back-office, que é o que vai fazer a parte por trás toda, que é aquilo que ninguém vê numa corretora e é o que dá mais trabalho, né? E que faz o coração da corretora bater, né? Então cada uma tem um ponto aí que é interessante mesmo nesse sentido. E aí nessa linha, Felipe, esses estudos seus que você falou, esses pontos, principalmente aí falando aí o exemplo que você deu aí da taxa de administração, né? Porque muita gente que não está no mercado financeiro pensa, você citou 360 dias, o povo não deve ter nem entendido. Por que ele não falou 365? Né? Então, porque a gente tem 3 convenções de data aí nesse período, cara. A gente tem 365 dias, que é o ano calendário normal, que na verdade são 365 dias e 6 horas, né? Para o bissexto virar 366. Né? De 4 em 4 anos a gente aumenta aí em fevereiro. Mas a gente tem o comercial, que são 360 dias, que é o considerado para contas tradicionais, e a gente tem o 252 dias, que é os dias úteis em si, né? E esses dias úteis, que é o que o mercado financeiro usa para tudo. E aí, pessoal, para quem, principalmente aqui em São Paulo, que aconteceu isso muito, né, nas mudanças de feriado, que antecipou feriado de um momento para outro durante essa pandemia, é por isso que não pode mudar o calendário da B3 e não pode mudar o calendário dos bancos, é justamente por causa desses dias úteis que são calculados, né? Porque na hora que você faz um contrato de alguma coisa, considera-se os dias úteis, e os dias úteis
se você mudar um feriado ali, colocar um feriado num momento diferente, pode mudar a taxa daquele contrato. E aí complica a situação toda. Ele pode tornar-se muito mais vantajoso ou desvantajoso, né, para uma das partes. Né? E aí é um cenário que tem que ser estudado com antecedência para evitar isso. Né? Por exemplo, a gente vai ter a mudança da data de vencimento de opções, e aí o Fabiano aí entende bastante disso. O Fabiano entrou aí, deu bom dia para a gente, ele entende bastante de opções também. Né? Essa mudança da data de opções tem 2 anos que está sendo trabalhado. Né? Então, para não ter risco, para poder liberar, para que todas as vendas daquela opção já estejam calculadas, que vão acontecer naquele prazo novo. Né? Então, tem todo um processo que precisa ser feito, todo um planejamento que entra aí. E é esse tipo de planejamentos desse tipo, né, que são longos, que a gente pensa na hora de fazer de estudar para uma certificação. Né? O Felipe falou mesmo, né? Foram quase 5, 6 meses aí estudando, mais o conhecimento prático que ele já tinha aí, mais estudos que ele já tinha feito fora, que não eram específicos para o CEA, né? Tudo isso aí vai juntando para poder formar uma capacitação para a pessoa poder tirar a certificação em si. Não é mais ou menos por aí, ô Felipe? É mais ou menos por aí. E também, assim, se você tira o CEA, você vai procurar uma vaga de emprego de CEA e você vai ser cobrado como CEA, né? Então, o que adianta a pessoa tirar uma certificação, que é a que mais está sendo falada, sendo que na hora que chega lá, nem metade, eu parto do pressuposto assim, ninguém é obrigado a saber tudo, tem que ter vontade de aprender e saber, né? Até porque o mercado ele é muito amplo, são N produtos, agora tem sempre outros tipos de produtos com algumas classes diferentes, e aí você vai ter que ter o conhecimento. Então, às vezes, compensa você tirar uma certificação abaixo, né, para você pegar a experiência e você até depois, na hora de tirar um CEA, tirar um CGA, que a gente vai falar quais são as certificações, você tira até com mais tranquilidade e fora a tranquilidade eu acredito que você tira com muito mais qualidade, porque você vai absorver melhor o conteúdo, porque aquele conteúdo que cai na prova, você tem que utilizar ele na prática depois, né? Senão de nada adianta. Mas e o PQO aí, Fernando? Como é que foi sua experiência com o PQO? Eu vejo que na internet, principalmente, a gente não tem aí muitos cursos falando de PQO, muitos materiais, os profissionais aí que estão tirando falam que é mais difícil. Ótimo ponto. O PQO, ele é da B3 especificamente, tá, pessoal? E um ponto importante dele é que o PQO, ele considera como é que eu posso dizer? Ele considera o objetivo que você tem ali específico para trabalhar em corretora. Né? Quando você pega, por exemplo, o CPA, né, ele já considera para trabalhar em banco, pode ser na parte de atendimento mais básico até o mais avançado, então tem coisa. O PQO ele já é mais segmentado, mais específico para corretora. Né? E realmente não tem muito material, ele tem um material agora, mudou até inclusive, o PQO agora ele foi para Ancor, né? E na Ancor ele pode, agora tem também o PQO para você poder fazer de casa, né? Então você tem que ter um computador com algumas especificações e eles colocam lá alguém para poder te acompanhar. Né? É uma prova bem rígida que os instrutores praticamente nem deixam você ir no banheiro direito, né? Então é longa. É prova que gente que tem muitos anos de corretora acaba não passando de primeira, porque é uma prova que perde de especificidades muito, muito detalhadas, né? E quando eu fui fazer a primeira vez, eu lembro que eu peguei um material na internet e fui estudar. E o material era conta. Eu fiz uma caralhada de conta e aprendi bastante ali, aquelas contas, visitei, olhei, né, se usava 252 dias ali, se usava 360, se usava quantos, se usava por mês, se usava em dia, qual que era a taxa, calculava para tudo quanto é lado a taxa, né? E na hora que eu cheguei para fazer a prova, eu achei que eu estava todo preparado, todo certinho, não caiu uma conta de 1 mais 1. Né? Então, ou seja, tudo aquilo que eu estudei não deu. E aí, obviamente, eu acabei não passando, fiquei lá por 1, 2 pontos, né? Acabei não passando e tive que fazer de novo. E aí, quando eu fui fazer estudando pelo material. Falei, agora que eu entendi como que é a prova,
né? Então vamos estudar pelo material que é o jeito, né? Que o pessoal tinha me falado, tem que decorar. Eu falei, não é possível que tem que decorar, não é possível, não pode ser assim. Mas tem que dar uma decorada boa no material. Ele é um material bem decoreba, né? A ponto de na prova cair frases idênticas do que está escrito na apostila, tá? E a apostila ela tem nada mais, nada menos do que 476 páginas, sem contar os outros regulamentos que você precisa ler, né? Então você tem ainda o manual de procedimento, manual de procedimentos operacionais, tanto da Câmara quanto da Central Depositária, o regulamento da Central Depositária, o regulamento de registro de ativos, né? Tudo isso aí. Então é um material bem extenso que para cada tipo de certificação vai entrar alguns pedaços de capítulos, né? E que vai identificar ali. Mas para vocês terem uma noção, né? Para imaginar aí, dentro do... para estudar, né, eu fiz um resumo, e o meu resumo do PQO de operações, que é o que permite você receber as ordens das pessoas para poder imputá-las no sistema e tudo mais, né, esse PQO meu, esse resumo que eu fiz, ele tem 120 páginas, e não consta parte dos regulamentos aqui, né? Se eu pegar o PQO de back-office, o PQO de back-office meu, ele deu, quer ver? Deixa eu olhar aqui, deixa eu só consultar aqui rapidinho, mas ele deu, vamos conferir aqui, foram, calma aí que está calculando aqui, que estou abrindo ele aqui, ele também, não, do PQO de back-office também deu 120 páginas, então cada um deles aí está com mais ou menos 120 páginas, né? Então, isso sem contar esses manuais, os manuais que mudam muito aí de uma prova para outra também, né? O back-office pede mais, né? E eu tirei então primeiro o PQO de back-office, depois eu tirei o PQO de operações, para poder efetivamente assim, estar preparado, né, para essa função aqui de diretor que eu estou exercendo hoje na Mario Franklin, de conhecer de tudo, para poder entender na hora de a gente conversar com o cliente, na hora de a gente conversar com os nossos colaboradores, de saber qual que é o procedimento que cada um tem que fazer, de forma que no final das contas, né, no final de tudo, que é o mais importante, é o cliente ser bem atendido e ter a informação que ele precisa, um acesso a um produto que é para ele, que é do perfil dele, que vai ajudar ele a ter atingir os objetivos financeiros que ele tenha, né? Então, alguma coisa muito nessa linha, né? Bacana. O interessante das certificações, assim, né, para pincelar para todo mundo. Tem os PQOs, que igual o Fernando falou, que é o Programa de Qualificação Operacional da B3. A Ambima já tem as certificações, que é CPA 10, 20, CEA e CGA. Do CPA 10 até o CEA, as funções são, de certa forma, parecidas, porém com limitações. O CPA 20, você consegue atender investidores aí até de R$350 mil. E o CEA, você não tem limite para atender os investidores. Você pode indicar produtos financeiros, pode indicar ativos, pode indicar ações, contanto que essas ações venham assinadas de um analista da casa, né, certificado em CNPI. Lembrando que você não pode fazer a análise, você faz a análise da carteira, do ativo quem faz é o analista, que é o CNPI. E aí, mas, Felipe, você pode, não precisa ser necessariamente da casa, né? Você pode pegar a análise de outras casas também. Pode? Pode pegar. Porque isso é importante, né, tá, pessoal? Até para poder citar, no trabalho da Mario Franklin, a gente tem nosso time de research, né, que faz as análises para a gente, que faz as verificações e tudo mais, mas um trabalho que a gente gosta de fazer é estar atento às análises dos outros, né? Por quê? Porque para ter uma visão diferente, né? É importante você ter uma visão do todo do mercado, porque não tem como estar todo mundo certo, né? Então você sempre vai ter analista que vai estar achando que o papel vai subir e analista que o papel vai cair. Até por isso, né, e não só analistas, mas como investidores, até por isso que tem negócio, né? Porque só tem compra e venda, porque tem alguém achando que sobe e alguém achando que cai, né? Então, esse papel de verificar o mercado inteiro, né, é um papel que a gente tenta atuar de uma forma bem forte, né, para a gente saber o que está acontecendo, o que os outros lugares estão fazendo, acompanhando, para a gente tentar ajudar o cliente na tomada de decisão dele, dando informações, né? Pode continuar.
Na Ambima agora teve, no CEA, vai ser cobrado com mais rigor sobre lavagem de dinheiro. Então, ela já publicou essa atualização aí para quem está estudando CEA, dar um enfoque maior. É um assunto muito importante e o profissional que estiver com o cliente em carteira, que esteja atuando nesse ato, pode ser indicado também, mesmo sem saber o que o cliente estava fazendo. Então, você vai aprender ali regras, processos e procedimentos para identificar isso e não deixar isso acontecer, já informar os órgãos competentes sobre, para dar prosseguimento vigente à lei. Então, vai ser cobrado mais isso. Agora, a Ambima, o CGA, ela separou o CGA no CFG, que é como se fosse um preparatório para tirar o CGA ou o CGE. O que é isso, gente? O que é CGA? É um certificado para gestores de fundo de investimento, né? Gestão de capital de terceiros. E ela ramificou o CGA e o CGE porque antigamente estava tendo muita briga de um gestor de fundo de ações ou um fundo multimercado. Na recertificação, que o Fernando falou, que ninguém gosta de tirar, mas tem que tirar, que faz parte do mercado, por que o gestor de um fundo de ações tem que entender todas as regras de um fundo de previdência privado? Né? Porque aí entra tábua atuarial, é muita informação. E aí eles ramificaram isso para gestores de previdência, que é o CGE, e gestores de fundos não previdenciários, que é o CGA. Então, teve essa atualização no início do ano. E tem o AI, que é assessor autônomo de investimentos, que já atende os braços da corretora. Ele não trabalha diretamente para a corretora, mas ele trabalha em uma empresa que representa a corretora. Daí a certificação já é certificação Ancor, chama AI. Dentro do CEA, Fernando, os assuntos cobrados lá, eu estou com a minha colinha aqui, porque senão, se eu deixar alguma passar de cabeça aqui, alguém xinga. A gente tem Sistema Financeiro Nacional e Regulação dos Mercados, que é entender como é que funciona a coisa, né? Que cada coisa acontece até chegar, por exemplo, uma taxa de Selic aqui, que é divulgada a público. Como é que funciona? Quem que manda em quê? Quem que define o quê? E aí, até falando, aproveitar aí, na hora que a gente fala de Sistema Financeiro Nacional, só para dar um overview aí para o pessoal, né? Só para dar um resumão bem direto mesmo, nada mais é o Sistema Financeiro Nacional, nada mais é que o conjunto de instituições e regras que viabilizam, né, de uma forma organizada, regulamentada, né, a troca de recursos entre os tomadores, né, e os poupadores. Né? Então, vamos falar assim, que vai fazer a troca de recursos entre você e uma instituição financeira que está pegando crédito ali para poder pegar e passar para uma outra pessoa, né? Ele vai canalizar a poupança para virar investimento, né? Vamos falar dessa forma, né? Então é um ponto aí para a gente ficar de olho, né? E na parte de mercado de capitais em si, né? A gente tem a parte, por exemplo, que é a capitalização das empresas, né? Então, que é uma forma das empresas pegarem e se capitalizarem como se fosse de uma forma mais fácil para elas poderem pegar aquele dinheiro, reinvestirem e obterem lucro, né, com os seus produtos. Né? Vamos falar de uma forma bem simplificada. Né? Isso. Então, assim, quem aconselha e determina algumas coisas, Conselho Monetário Nacional, CVM, já cuida da parte de corretoras, valores imobiliários, SUSEP, Previdência Privada Aberta, que é aquela que qualquer um pode ir no banco e fazer. Previ, Previdência Complementar Fechada, privada, que é o quê? Aquelas previdências específicas para alguém que trabalha em alguma coisa. Por exemplo, Correios, a Previdência dos Correios. Então, eu não posso participar da Previdência dos Correios, só um funcionário de lá. Normalmente nas previdências, né, e são quando elas são muito vantajosas, né, são as previdências de empresas, né? Então, por exemplo, você tem empresas que costumam colocar assim, você coloca tanto do seu salário aqui dentro e eu coloco o mesmo tanto, né, limitado a um valor, né, obviamente, né? E aí, ou seja, você já começa ali com 100% de rentabilidade, né? Então, essas previdências são lindas, né? Elas valem a pena demais.
Agora, tem outras que não necessariamente, aí você tem que entender as regras, os objetivos, qual que é a vantagem, né? Aí vai variar de caso para caso, você precisa estudar muito. Não pode ir achando que toda previdência é igual e nem achando que só porque chama previdência necessariamente vai ser bom, né? Então tem que estudar e analisar cada oportunidade, né, que você tiver para saber se vale ou não a pena investir naquele produto, né? Exatamente. Por isso que é importante ter um profissional assessorando para te dar aí um norte do que é melhor para você. Não é para ele, não, é para você. O dinheiro é seu, os objetivos Exatamente. são seus. Por isso a relação de confiança é tão importante, né? A relação de confiança entre a pessoa física, né, e a instituição que ela está investindo, seu assessor, né, seu operador ali, quem está ajudando ela a tomar aquelas decisões, né? Lembrando que, porque independente de qualquer coisa, a decisão é e deve ser sempre, né, do investidor. Do investidor. Fundamento, o que cai mais lá? Fundamentos de economia, finanças e estatística. Então, isso está tudo numa frase só. É o próximo tópico. Então, você tem que entender, sim, como é que funciona a economia, se a inflação aumenta. Eu acho que, tirando um pouquinho dos produtos financeiros, o que acontece com a economia, primeiramente, né? Com as empresas. Aí, depois, o que acontece com os ativos financeiros. Você tem que saber, o cliente te pergunta, e por isso que os bancos hoje estão trocando aí, que está falado, estão trocando aí os gerentes pelo CES, porque o cliente ele está muito mais instruído, né? Então você tem que saber mais do que o cliente, senão não faz sentido você estar exercendo aquela função ali, né? Ele mesmo pode optar em investir sozinho, para que ele vai escutar alguém sendo que ele sabe mais, né? Finanças e estatística tem que ter noção, sim, de estatística, de probabilidades, desvio padrão, entender ali um nível máximo de risco que o cliente pode correr, ou daquele ativo, qual que é um padrão que ele desvia. Produto de renda fixa, renda variável, contratos e derivativos. Então, cai swap, NDF, cai operações a termo, as regras de produto de renda variável todas, imposto de renda, o que cobra em que, em qual tempo, como que funciona, bonificação, split, implit. Então, assim, tem que entender tudo e cai de todos os produtos. Existe a renda fixa, por exemplo, tem produto aqui que é difícil de se escutar no mercado. Que a turma está escutando mais agora é o CCB, porque está tendo muita operação de equity, né, de participação, e aí eles emitem CCB lá no banco para dar como de garantia, mas pergunta se tem garantia do FGC. O que é FGC? É uma instituição privada, é uma instituição Explica um pública? pouquinho melhor o que é o CCB aí para o pessoal, que o pessoal está acostumado mais no CDB, está acostumado mais em ouvir CDI, LCI começa a aparecer um pouquinho mais, mas o CCB está começando a surgir mais por agora, né? O É, CCB, o COI, né, também é uma coisa que tem aparecido mais. Então fala um pouquinho mais do que é o CCB em si. o CCB, de uma forma bem simples, eu tento trazer em paralelo como se ele fosse, entre aspas, ali uma debênture, só que de uma empresa pequenininha, um certificado de crédito bancário. Então, uma empresa está precisando se capitalizar e ela é pequena. O pequena depende, tá, gente? Ela pode ter 5 milhões em caixa e ser pequena. Aí depende das regras, inclusive tributárias, aí, como que ela está orientada no mercado. E aí, para ela emitir essa, de certa forma, cota de participação para você virar sócio, ou ela emitir essa cota em participação no negócio que ela está fazendo, exemplo, uma construtora, participação na obra, e assim que a obra ficar pronta e eles venderem os apartamentos, eles devolverem esse valor que você investiu com rentabilidade. Precisa de um banco por trás ali, analisando todo o cenário da empresa, emitindo esse certificado e lastreando a garantia da própria empresa. Então, por exemplo, se aquela obra quebrar, o que vai acontecer? A garantia é o próprio terreno? O banco vai terminar a obra? Que não é o caso. Em CCB não é o caso.
o banco vai executar a empresa, então os ativos da empresa, o escritório que a empresa tem, vai ser... Tem algum seguro por trás, o que está envolvido ali, né? Isso. Isso é até importante, né? Porque na hora que você fala que é certificado de crédito bancário, a gente tem o certificado de depósito bancário, né? Que é o CDB, né? E aí o depósito, na verdade, é porque o banco está pegando dinheiro e está pegando aquele dinheiro para emprestar para alguém, então para ele pegar aquele dinheiro, ele capta de um investidor no CDB e passa para outro, né? Então aí ele ganha essa diferença aí de spread. Mas o CDB é uma empresa que está querendo dinheiro. Então o banco ele passa a ser a ponte só para poder fazer esse processo, né? Então é interessante isso aí, da gente ficar atento e mostra como que tem N coisas, né, que a gente tem que estudar, né, N possibilidades, né? Então agora tem também que eu estava falando, né, o COE, que é o Operações estruturadas. Que é o certificado de operações estruturadas, também tem que ser um produto que é vinculado a um banco, tem todo um tanto de regra, né? E é um produto relativamente complexo, né? E muito bonito em teoria, né? Então tem que analisar um pouco mais de fundo aí. Mas então assim, a gente vê que tem várias possibilidades com siglas, né? Sempre muita sigla, né? Que podem ser parecidas, mas que são, na prática, completamente diferentes, né? Então, você falou, por exemplo, do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? E aí a gente tem os fundos, né? E nenhum fundo está no FGC, né? Mas aí a gente pega, por exemplo, entre um CDB e uma poupança, né? O CDB ele tem exatamente o mesmo risco da poupança, né? Porque o CDB é do banco e a poupança também é daquele banco, né? Então, e muita gente acha que a poupança ela é mais segura do que o CDB. Não é, né? Não tem por que ele ser mais seguro nesse sentido, né? Então, tem muita coisa aí por trás que precisa ser analisada, precisa ser olhada, avaliada, né? E a gente precisa pensar um pouco mais nas rentabilidades nossas, né, como investidores, e o profissional que está por trás ele tem que pensar sempre no cliente, né? O que é melhor para o cliente naquele momento, né? Não adianta nada ele ter um produto ali que tem uma possibilidade de dar ali um lucro de 10% num prazo, sendo que pode dar negativo, né? Porque se pode dar uma taxa de 10%, ele pode dar negativa também, né? Até 10% negativo, vão falar assim, ou até mais, dependendo do que for o produto. Mas ele pode dar negativo também, mas o cliente não pode correr o risco de perder aquele dinheiro, porque aquele dinheiro é a reserva de emergência dele, aquele dinheiro é para ele poder viajar, aquele dinheiro é para ele poder fazer as compras de final de ano, aquele dinheiro é para poder pagar uma cirurgia lá na frente. Então, o profissional ele tem que estar muito bem inteirado do que existe de possibilidades no mercado e escolher efetivamente aquilo que encaixa exatamente para a necessidade do cliente para poder orientar o cliente quanto àquele produto, né? A decisão de ir ou não no produto vai continuar sendo do cliente, mas o profissional ele tem a obrigação, né? Eu falo que é a obrigação de passar as informações e passar o detalhamento do que tem ali por trás daquele produto e não simplesmente virar e falar uma taxa para ele, falar um número por falar, né, e tentar chegar num resultado, né? Eu acho que é uma coisa mais ou menos assim, né Felipe? No mínimo tem que saber ali desdobrar um regulamento de um fundo, entender o que o fundo faz, se ele está atendendo às regras, para poder indicar para o cliente. Porque, imagina, um fundo alavancado, para o cara colocar uma reserva de emergência, se der algum problema ali, você está complicando o cliente e se complicando, porque corre vários riscos aí de advertências aí dos órgãos regulamentadores. Um outro ponto importante aí no fundo também, até para reserva de emergência, é se o cliente tem que olhar, né, mas o operador, na hora de falar também, ele tem que olhar, o assessor dele tem que olhar, é a cotização do fundo, né? Porque você tem muito fundo aí de D mais 30, D mais 40, D mais 50, D mais 60, né? E o que é esse D mais? É o dia mais 60 dias, dia mais 30 dias, né? E aí, normalmente, você tem duas datas, né? Você tem o dia, o D mais 30 para cotização e D mais 31 para pagamento. Ou seja, cotiza daqui a 30 dias e te paga em 31, né? Então você tem vários produtos desse tipo, né? Lá na Mario Franklin a gente não tem isso, né? A gente sabe muito bem da importância da liquidez para o cliente, né? A gente, que é uma empresa que tem mais de 50 anos, viveu muito tempo, os tempos de inflação,
e a gente entende o tanto que isso impacta na vida das pessoas, e principalmente impactou muito lá atrás. Então, uma premissa que a gente colocou foi tentar fazer fundos com cotizações mais rápidas, né? Então, por exemplo, o nosso fundo de ações, que o padrão de mercado é mais de 30 dias, o nosso é de D mais 4, né? Então, vamos falar assim, você pede na segunda-feira, na sexta-feira o dinheiro está na sua conta, sendo que converte no final em D mais 1, né? No final do dia seguinte que você pediu. Por quê? Porque você também não pode esperar até sexta-feira para ver o que vai acontecer com o mercado para você poder ter direito a acesso ao seu dinheiro, né? Então, um cenário muito nesse sentido que eu acho que é interessante da gente ter uma situação que você analisa o produto para poder dar para ele uma opção, né? O nosso fundo de multimercado que a gente criou, um fundo novo que a gente criou justamente por essa mudança toda louca aí que teve nas taxas de juros, essa queda aí, a gente precisava criar um produto para o cliente que desse mais rentabilidade para ele, mas mantivesse a segurança, né? E a gente criou um fundo com uma liquidez imediata, né? Então, no mesmo dia, o cliente tem acesso até 97% do dia, não pode dar tudo porque tem a cota daquele dia, então tem que esperar tem que deixar um pedaço ali para se tiver alguma valorização, algum problema ali, ele ser resolvido dentro daquele próprio dia, né? Então, e não correr risco do cliente ter que pegar e falar assim, você está devendo, né? Porque isso não pode existir, na nossa concepção, né? Isso não pode existir do cliente ter que, num fundo, né, ter que colocar dinheiro depois porque o gestor fez alguma coisa que não ajudou ali, né? Claro que o gestor não fez de maldade, que o objetivo do gestor é sempre o lucro, né, para o cliente, porque quanto mais o cliente lucrar, mais o gestor também vai lucrar, mas tem que ter algum produto que seja interessante nesses moldes, né? Isso. E aí as certificações ajudam até a elaborar isso, né, Felipe? Isso. Falando do próximo tema e já voltando no assunto, eu falei em fundo de investimento e o próximo é gestão de carteira em risco. Eu acho que anda muito junto aí com o que a gente está falando. É super importante porque a gente vê na mídia N propagandas de vários tipos de investimento, vários fundos de investimento com rentabilidades interessantíssimas, só que o nosso tem uma rentabilidade legal também, pessoal, mas tem algumas rentabilidades absurdas que a gente vê aí, e às vezes é uma rentabilidade que teve um mês, né? E aí você olha ali 2 anos para trás, não foi tão interessante assim. Quer dizer que o fundo é ruim? Não quer dizer que o fundo é ruim, depende da estratégia do fundo. Mas tome cuidado com as propagandas que são feitas com muito afinco, e mesmo pessoas nos comentários falando que é muito bom, porque para definir ali se é bom ou não, é necessário ou um profissional para te ajudar, ou você ter um conhecimento necessário. A internet está aí, ela ajuda bastante, porque a cotização que o Fernando falou é muito importante. Tem fundo de investimento muito bons, só que a cotização é em D mais 90 e não é o resgate, é a cotização. Então, você faz um saque, por exemplo, num fundo de ações hoje, daqui 90 dias que o fundo vai executar a operação para liquidar a sua parte ali da cota em ações. Você não sabe o que vai acontecer daqui 90 dias. Então, às vezes, você pegou ali, dobrou o capital, fez 100%, daqui 90 dias, perdeu 100%. Então, é importante, acho que uma das coisas mais difíceis de escolher o fundo de investimento, acho que é mais difícil que escolher a ação. Primeiro é o gestor, né? Quem que é o gestor, como é que o gestor lida nas adversidades, qual que é o modus operandi dele, o que ele pensa, como que ele age. É o primeiro ponto. Depois como que são os procedimentos do fundo. Aí a gente bate em liquidez. Não tem como você aportar alguma coisa agora para você sacar, ser liquidado, né? Pode ser que você seja liquidado, dê mais um e saca daqui para frente. Dá para engolir. Agora, se ser liquidado só em 90 dias, não tem como a gente prever o futuro, o que vai acontecer. Então, isso também, além de fundos, faz parte da gestão de carteira em risco, para você não travar um capital de um cliente ali e onerar ele no resgate, e aí ele perde 2 vezes, né? Que ele ficou com o capital rendendo
mas aí depois o capital ficou parado, ele veio tomando da inflação, aí o mercado volta, ele devolve tudo, era preferível ele ter deixado o dinheiro em conta corrente. Com certeza. E até nesse ponto aí, até importante, esse ponto é tão importante, mas tão importante, que dentro das regras que existem, né, e pela B3, das orientações, das boas práticas, né, e da CVM, Banco Central, uma delas fala de disponibilizar no site, né, informações sobre conflitos de interesse. Né? E a gente tem lá, se você, quem entrar no nosso site lá, mariofranklin.com.br, for lá em produtos, mercado de ações, rolar um pouquinho para baixo, lá na parte lá de home broker, descer um pouquinho lá e vai ter lá conflitos de interesse, vai estar falando assim, ressaltamos que informações divulgadas em mídias sociais ou campanha de marketing de terceiros podem conter conflitos de interesse de forma que solicitamos que os clientes façam suas próprias análises antes de realizarem operações. Né? Então, é importante que você pegue a informação, por exemplo, se você pega uma análise que a gente disponibilizou e ele é de uma casa de research ou da nossa casa mesmo, né, próprio nosso, é importante que você pegue aquela análise, leia, entenda, questione, né? E aí as explicações que vão ser dadas em cima daquilo ali que vão poder te ajudar a ter uma rentabilidade melhor, uma decisão melhor, né? Uma tomada de decisão que ajude mais, né? Mas vamos continuar aí nessa parte aí, Felipe, que tá bem interessante. Qual que é o próximo tópico? Planejamento de investimento. As três estão andando juntas, né? Então, o próximo tópico aí de planejamento de investimento. É importante analisar tudo. Gente, e um detalhe: tudo isso que a gente está conversando até agora é tudo que vai te cobrar na prova, né? Então, você está achando complexo, está achando chato, é o que vai cair. E o profissional tem que entender também na prática como é que faz tudo isso aí. Não é só fazer a prova e colocar lá no LinkedIn, eu sou isso, eu sou aquilo, e na hora do vamos ver tem que saber, né? E planejamento de investimento é muito importante. Aconteceu um fato recente, que foi ontem, eu conversando com um amigo meu, ele é advogado, e aí a gente batendo um papo e tal, conversando um pouquinho de investimentos. Eu já tinha chamado ele para fazer uma visita em nossa corretora assim que passar esse período de pandemia, né, que infelizmente está complicado para todos. E aí ele me perguntou, ele me fez uma pergunta muito interessante, de qual ele mesmo gosta de analisar os ativos, os produtos financeiros e ele aportar. E aí ele me questionou o seguinte, ele acha que estaria gastando dinheiro, jogando dinheiro fora, colocando alguém para fazer esse tipo de análise para ele, e ainda perguntou qual que seria a diferença dele ter alguém para ajudá-lo e ele fazer sozinho. A primeira questão é que, pelo menos na Amaril, para o cara entender qual que é o perfil dele e os melhores produtos no momento que estão trazendo a melhor rentabilidade, ele não paga nada. Só aí já tem uma enorme diferença. Você estaria, além de você analisando, você teria análise de profissionais de graça, vamos dizer assim. Tem a corretora ganha, mas numa taxa de administração, essa consultoria o cliente não vai pagar. Isso, ganha em cima do produto que a pessoa tem, né? Se a pessoa não movimentar, ela não está pagando, né? Se ela não tem um dinheiro ali por trás, ela não está pagando, não tem custo, né? Por ter a conta, né? Isso. E a outro exemplo que eu dei para ele você vai ter um profissional que está no mínimo 8 horas por dia dedicado a esse tipo de tema, né? Porque não tem como você ser 3 coisas ao mesmo tempo. No caso dele, não tem como ele ser um investidor exemplar, especialista, né? Especialista, ele ser advogado e ser outra coisa. Porque se ele é um bom advogado, ele toma a maioria do tempo dele para estudar as regras, as leis, para ele dedicar melhor ao trabalho dele. Lógico que pode ser um bom investidor? Pode. Só que aí ele tendo um profissional apoiando ali, é bem melhor. E aí eu não fiz muita coisa não, porque a gente já tinha conversado muito. Eu mandei para ele só um gráficozinho
comparando uma rentabilidade de um produto que a gente tem aqui, que é o fundo multimercado, comparando com o CDB, comparando com a poupança. Falei com ele, ó, olha a diferença que está dando e olha o que você está deixando de ganhar. E aí ele começou a ver. Eu falei, então, esse é o papel do profissional, é te mostrar onde é que está a melhor oportunidade para rentabilizar melhor seu dinheiro dentro do que você quer, do suitability, que é seu perfil de risco. E aí ele começou a entender mais é, e ficou mais aberto, e aí a gente já marcou uma reunião por videoconferência entre quinta ou sexta, que ele vai confirmar. E eu Ah, brinco muito bacana. assim, no mínimo 8 horas por dia, porque no mercado financeiro, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é gostar para trabalhar, porque 8 horas por dia não dá para terminar seu dia. Você sempre vai chegar em casa tendo que estudar alguma coisa, tendo que ler alguma coisa, porque envolve, primeiramente, eu vou elencar aqui mais ou menos com a minha agenda, Fernando. A sua, acho que alguns pontos é parecido com a gente, mas como diretor, com certeza tem outras coisas aí. Mas primeiro, é ler notícias. Você tem que entender o que está acontecendo num cenário de curto, médio e longo prazo. E a notícia de hoje, o que vai acontecer hoje, ou as possibilidades para acontecer. Depois, você tem que ter todo o conhecimento dos produtos financeiros. E toda área, igual agora, tem novas ETFs aí na B3, e aí tem gente que não tem esse conhecimento, ou do produto que a ETF vai, os ativos que ela vai operar lá, vai seguir, né, A direcionando. ETF, tá, pessoal? Para quem não sabe, ETF é um fundo, basicamente é um fundo negociado em bolsa, tá? Isso. E aí você tem que entender tudo aquilo ali, porque o cliente vai te perguntar, tem que entender de tributação, porque ele vai querer saber quanto é que ele vai pagar. E às vezes tem investimento que inviabiliza, dependendo da tributação, num comparativo, né? Aí fora isso, beleza. Além de você ter que entender isso, você vai executar a sua função, que está sendo pago para isso. Só que um tanto de coisa que foi acontecendo ao longo do dia, ou várias novidades que o mercado trouxe, às vezes não dá tempo de você ler no horário de trabalho. Então você vai chegar em casa, vai ter que ler, se atualizar, entender para você chegar no outro dia sabendo aquilo ali, porque provavelmente o seu cliente vai te solicitar a execução daquilo ali, porque já é novo, o cara quer. Então, é igual uma profissão também, de médico, até de advogado. É tudo, né? É tudo. Todo mundo tem que se manter atualizado o tempo inteiro, né? Aquele negócio, né? Eu falo o seguinte, eu acordo, aí na hora que a gente já pega o celular, já tá cheio de notícia pipocando no celular, aí você passa o dia inteiro recebendo notícia no e-mail, no celular, na internet, aí passa um pouquinho, você vai lá, termina o dia, vai deitar, você dá uma olhada no celular, tá com notícia lá ainda, aí você acorda de madrugada para tomar uma água, pode, se você olhar o celular, tem notícia lá ainda, até porque, né, a gente vai pegando, vai criando grupos de WhatsApp com outras pessoas que são do mercado, né, investidores ou até pessoas que trabalham no mercado mesmo, e aí algumas pessoas que são daqui do Brasil, outras que não, vai de tudo quanto é lugar para a gente trocar experiências mesmo e tudo mais e participar, e sempre tem aquela informação que alguém pegou ali em algum outro site que não é um site padrão e vê isso, né? Aí, ó, a Cláudia está falando aí que vive isso na contabilidade. Contabilidade é um cenário que, se a pessoa realmente não souber tudo de contabilidade, né, Cláudia? Perde bastante, né? Paga imposto a mais, né? Paga imposto errado, aí depois paga multa. Então, tem muito detalhe, né, na declaração de imposto de renda, tem muito detalhe para fazer e contabilidade mexe muito com isso também. Né? Então, assim, são pontos muito, muito relevantes que a gente tem que ficar por dentro. Né? Então, a importância de se ficar bem antenado no mercado financeiro é essa, né? Então a pessoa realmente tem que gostar, e tem que gostar muito para poder dar certo. Né? Com certeza. O outro e último tópico aqui é previdência complementar, previdência privada, que a gente chegou a comentar. E engraçado que eu tive muita dificuldade quando eu comecei a estudar com previdência. Eu não sou muito fã de previdência, mas isso não é uma indicação, tá, pessoal? Tem cenários que é Cada interessante. caso é cada caso.
E tem Não dá pra, cenários... isso é até uma coisa importante, né? Não dá para fazer indicação de nada e quem faz está errado se a pessoa não analisar a pessoa específica para quem está indicando. Essas indicações generalizadas, muitas das vezes não vai servir para você. Né? Os perfis são diferentes, né? Não dá para comparar todo mundo na mesma cesta, né? Vamos falar assim. Não dá. Por exemplo, principalmente um dos cenários, às vezes uma pessoa que entende a importância de investir, mas às vezes não consegue tanto guardar dinheiro. Então, é meio que uma forma de obrigar ela a guardar ali. Então, tem vários cenários, né? Aí, como eu não tinha interesse no assunto, eu tive bastante, não foi um pouco não, bastante dificuldade. E aí, conversando com um colega de profissão, ele me deu dicas, assim, bem bestas, sabe? Ele dava um textinho, assim, na tela do telefone. E aí eu li aquilo ali e aí se tornou a matéria mais fácil cobrada na prova para mim, Previdência, porque ela tem umas regrinhas que se você pega aquelas regrinhas, você consegue deitar a prova ali quase que toda. E dentro de tudo isso, e é interessante saber, né, a Previdência, até porque o seu cliente vai demandar que você analise, dependendo onde você trabalha, as previdências. Aí entra tanto de questão atuarial, tipo de previdência, é PGBL ou é VGBL, que resumindo assim, se o cara declara imposto de renda completo, dependendo da renda dele, ele vai escolher uma. Se o cara declara imposto de renda simples, ele vai escolher outra. Eu não vou detalhar aqui para não ficar um assunto chato e muito carregado. Eu esqueci que eu estava, lembrei. E fora tudo isso, pessoal, vai ter as questões de cálculo, né? Então, por exemplo, dentro de produto de renda fixa, renda variável, derivativos, gestão de carteira de risco, previdência, planejamento de investimento, pode te cobrar utilizar essa... Cadê ela aqui? Eu estou com ela aqui do lado. Aqui. Te cobrar utilizar a HP, né? E vai te cobrar. Normalmente cai em torno de... Melhor amigo, né? Melhor amigo, né? Sempre tá junto com a gente, não tem jeito, né? Eu até sou mais o melhor amigo do Excel, mas a HP não foge da gente, não. Tudo quanto é lugar, ela tá perto aí. Tem que ter no bolso. E no celular, tem uns aplicativos de celular que é bom ter. Dá para baixar HP. Mas na prova, acho que não pode aplicativo, não. Pode não, na prova é só na física. Só calculadora física. E cai em torno de 7 a 15 questões. Como é que tem uma diferença na prova que grande parte dos assuntos são bem semelhantes, Fernando, do CEA com o PQO, pelo que eu olhei. Sim. Mas eu acho que uma grande diferença que a gente estava comentando é que no CEA, na prova da Ambima, já te sai o resultado ali na hora e depois ele te manda explicando quais os temas que você acertou mais, qual que você errou, e no PQO não tem isso, né? Meio que no escuro. O PQO você só tem a nota, né? Então até esse é um ponto importante para quem for fazer a prova. Eu fiz e achei que valeu muito a pena. Eu fiz nas duas vezes que eu fiz as duas provas, né, que eu fiz de back-office e de PQO, que é o seguinte, né? Quando você termina, você tem uma folha de rascunho para você poder usar. Nessa folha de rascunho, eu anotava o que eu tinha marcado e anotava qual era o assunto, né? Então, sei lá, vamos falar assim, eu anotava lá, Banco Central, eu marquei que ele é o executor do Conselho Monetário Nacional. E aí eu falava assim, não, isso eu tenho certeza que ele é. Então eu colocava lá com o verdadeiro. E fui fazendo isso para todas as questões, para depois contar lá e falar assim, beleza, então eu já tenho aqui 50% aqui que eu tenho certeza, tem mais uns 30% aqui que eu não tenho, que eu tenho quase certeza, e tem uns outros aqui que eu não tenho nem ideia, né? Vamos falar que é assim. E aí eu repassava em cima da outra, porque uma questão também, ela liga com a outra, né? Então, você olha, fez uma questão lá falando sobre o Banco Central, por exemplo, e daqui a 2, 3, 4 questões aparece uma outra falando sobre o Banco Central também, e uma coisa tem uma relação com a outra, então você lê, você pensa uma com a outra ali, confere, e você acaba tirando a sua dúvida, né, relembrando, né, porque são informações que você tem na sua cabeça, já que você estudou aquele material todo,
que te ajudam nessa tomada de decisão na hora de assinar qualquer questão que você vai. Mas, infelizmente, na hora que você termina a prova, o papelzinho você pega e arranca, eles te devolvem, arrancam ele de você não pode levar uma folhinha de rascunho, não pode tirar uma foto, nada. O máximo que eu acho que eles deixam você fazer é tirar a foto da nota, não é que você tirou na prova, né? Isso aí na hora. E depois você fica esperando e torcendo para não dar erro no sistema. O Teté falando aqui que hoje não é dia de trabalhar. Ô, Teté, hoje é dia de trabalhar sim. Inclusive, a gente tem que nos prepararmos, porque amanhã o mercado abre. Então, a gente já tem que começar com os 2 pés na porta, pronto para atender todo mundo bem, né? E abre com impactos do mercado de hoje lá fora. Exatamente. Lá fora. O mercado lá de fora não fechou hoje. Tem um filme que fala o dinheiro não dorme, lá fora hoje não está dormindo, não. E tem uma coisa que não dorme nesse Brasil ultimamente também, que é o cenário político, né? Por mais que a gente sabe que eles não trabalham segunda nem sexta, mas eles gostam de soltar notícia na segunda e na sexta também. Né? Então tem sempre aquele que dá uma entrevista, alguma coisa assim, que interfere um pouquinho aí. É verdade. Né? Então, são pontos importantes. Mais tarde eu descanso um pouquinho. Mas é importante, sim, Fernando. Agora, na PQO, você consegue levar o rascunho embora, Fernando? Não consegue. Você não consegue levar. Você pode fazer um rascunho, mas o rascunho fica com eles. Entendi. Né? Com a prova online, eu não sei como é que está funcionando essa parte. Né? Se você vai conseguir fazer um rascunho, se não vai, se eles vão deixar. Que em tese tem um instrutor te avaliando ali. Né? Então você tem que ter uma câmera, a câmera tem que ser embutida no notebook, você tem que ficar num quarto que não pode passar ninguém nele, então tem que ser um quarto fechado, tem várias regrinhas para você não correr muito risco de ser anulada a sua prova. Né? Então tem que cumprir algumas burocracias bem legais, vamos falar assim. Né? Então, mas uma grande diferença que eu vejo da prova do PQO para a do CEA, eu acho que está na questão de conta. Né? A do CEA, do CPA 20, eu acho que ela tem muito mais conta, né, do que as questões burocráticas as questões do PQO, que são mais teóricas. Né? Então, tem conta também. Na de operações tem conta também, menos conta, mas é muito mais focado na teoria, né, do que efetivamente nas contas, né? No PQO. Apesar do nosso dia a dia precisar de muita conta, o PQO ele não cobra tanta conta. Eu acho que eles consideram que a conta já está implícita que você sabe fazer, né? E eles estão preocupados mais de você saber fazer as coisas do jeito certo, né? De seguir as regras certas, de conhecer os produtos, né? De saber qual que é o caminho, né? O processo inteiro. Eu acho que é muito mais, o foco do PQO fica muito nisso, né? Porque PQO vem de programa de qualidade operacional, né? De qualificação operacional, né? Então, a ideia é muito mais, acho que é muito mais no processo, né? Então, acho que tem essa diferença. No Operações, leva HP lá para fazer conta? Ou... Pode levar HP. No de back-office também você pode levar HP, não tem nada que impeça. Mas na prova que eu fiz, na prova que a maioria lá dos colaboradores fizeram, dos que eu bati um papo com eles, não caiu matemática nenhuma ali, né? Pelo que eu vejo também não. O CPA 20 não tem, a partir do CEA já começa a cobrar conta, que é uma das maiores dificuldades do pessoal. Agora, uma questão que eu tive muita dificuldade na prova do CEA, a questão, ela costuma ter muita pegadinha nas perguntas. Só que, na hora que ela te traz as respostas, a pergunta, a pegadinha, vez ou outra, ela fica ambígua. Então, ela te dá 2 sentidos. E não te dá uma clareza do que você tem que analisar. Porque, várias das vezes, você sabe como fazer, o que analisar, só que não está explicando ali o que é. E aí, eu não sei se foi mal formulada ou se era o intuito deixar na dúvida mesmo e a pessoa ver qual das duas que ela ia analisar, que é uma questão diferente um pouco quando a gente vai falar de rentabilidade e tributação, né?
Que rentabilidade é em dias úteis, tributação é dias corridos. Isso já é implícito, é uma pegadinha, mas é implícito. Então, eu tive um pouco de dificuldade nisso. Então, uma dica que eu dou para o pessoal é ler com muita calma as questões, interpretar muito bem. E a outra coisa é você fazer simulados de vários lugares diferentes, né? Tem excelentes profissionais hoje aí na internet que dão aula, mas faz um simulado diferente, porque a forma de escrever ou a forma de cobrar é um pouco diferente. Uns focam mais em algumas questões e formas de explicar, formas de calcular, que é muito importante. E se você aprendeu uma e gostou, não aprende outra fórmula, não, senão vai bagunçar sua cabeça na prova. Depois você aprende. Depois que você tirar, se quiser aprender, pode aprender 1 milhão de fórmulas diferentes fazer. E também é bom ver os outros, porque vez ou outra tem algum errinho ali de um ou de outro. São errinhos bem pequenininhos, mas às vezes aquele um pontinho ali, aquela uma questão, pode fazer diferença. A prova que eu fiz foi a última, antes da Anbima congelar as provas devido à pandemia, e foi até uma questão, tinha uma pessoa na sala que quase que chorou porque ficou por uma questão, né? Então, assim, trate cada questão como ouro. Não estou falando que ela não tratou, mas trate cada questão como ouro, porque se você fica com uma, acho que é muito mais dolorido do que se acertar metade da prova, porque você fica com aquele sentimento que se você tivesse cuidado com mais carinho, você teria acertado mais um. Com certeza, eu acho que é o que eu falei, né? É importante, a prova tem bastante tempo para fazer as provas, né? Então dá tempo de você fazer e dá tempo de você revisar. Você está cansado, a gente sabe, tá louco para ir embora, né? Mas revisa, né? Porque você sempre vai mudar uma questão, né? Aquela história, né? Por exemplo, se você escrever um e-mail e você lê ele 10 vezes, você vai modificar ele 10 vezes. Se você lê 20 vezes, vai modificar 20 vezes. Né? Então, sempre você vai querer melhorar alguma coisa, vai conseguir achar algum detalhe. Então, tem que tomar muito cuidado também para essa revisão não ficar muito extensa e você ficar revisando aquilo que você já tem certeza. Por isso que eu falo de marcar aquelas que você já tem certeza para você nem perder tempo com elas. Porque aí você fala assim, não, essa aqui eu tenho certeza, não vou mexer, para não correr risco você ler e mudar uma que você tem certeza, né? Então, são pontos que eu acho que ajudam bastante, né, para poder passar na certificação. E até aí, aproveitando, eu falei isso no início, né, aproveitar dar um parênteses aqui, lembrando, quem tiver alguma pergunta, pode falar, pode perguntar, pode fazer algum comentário, a gente está sempre aqui à disposição. Depois também da live, quem quiser, vai ficar gravado. Eu acho que a gente vai conseguir deixar gravado aqui no IGTV, se não conseguir, infelizmente, de vez em quando o Instagram não deixa a gente salvar ela, mas a gente está tentando aqui. Mas a gente responde depois também, pode chamar no Instagram aí a qualquer hora, que a gente dá um jeito de responder, e estamos sempre à disposição, né? E o que mais, Felipe, que a gente tem aí de pontos aí no CEA aí que você anotou aí? Quais são os próximos tópicos? Não, o CEA aqui fechou. Fechou, né? Fechou. Passar aqui então os do PQO, só mais rapidamente também, para não ficar aquele trem mais chato, né? Cadê? Deixa eu só abrir ele aqui porque também. Porque o PQO já é mais ferrinho de dentista, né, Fernando? E passar um pouquinho mais, né, que a gente falou, né? Então a gente de certa forma, né, passar os nomes dos capítulos que eles chamam, né? De certa forma é bem parecido, né? Mas a gente tem o capítulo, começa no capítulo 1, que é o Sistema Financeiro Nacional. Depois a gente tem o Sistema Financeiro Nacional e mercado de capitais, e mercados, né, de capitais. Depois a gente tem a infraestrutura do Sistema Financeiro Nacional, então aí entra um detalhamento grande nessa parte aí. Depois a gente tem a B3 no mercado financeiro e de capitais, então aí qual que é o papel da B3, a gente tem um detalhamento do papel da B3 nisso. Depois a gente tem o mercado de renda variável, tem o mercado de derivativos financeiros e de commodities, e aí vai um parênteses bem importante, tá, pessoal? Imagina que você vai trabalhar numa corretora
e aquela corretora só trabalha no mercado à vista, por exemplo, e você só trabalha no mercado à vista. Então você não olha nunca derivativo na sua vida. Você tem que estudar derivativo do mesmo jeito, porque a prova é única. Eles não fizeram ainda, né, pode ser que em algum momento façam, uma separação disso para aquelas pessoas que vão para o mercado à vista, aquelas pessoas que vão para o mercado de derivativos, porque normalmente a pessoa se especializa em um ou outro mercado, porque eles são completamente diferentes, apesar de terem conversões, né, mas a forma de atuação é completamente diferente de um e do outro. Depois você tem aí mercado de renda fixa, você tem o mercado de câmbio também, você tem fundos e clubes de investimento, você tem tributação, né, e tributação é uma coisa fundamental, né, a gente sabe o tanto que dá trabalho, né, a Cláudia ali, que é contadora, comentou mais cedo ali, sabe muito bem o tanto que é chato essa parte, né, ela deve gostar porque ela é contadora, né, mas eu não sou contador, então eu não gosto muito de tributação, e principalmente que a tributação ajuda aqui no caso do Brasil mais a tomar dinheiro nosso do que qualquer outra coisa, né, então a gente não é muito fã não, mas infelizmente ela é importante, ela sempre vai existir de alguma forma ou de outra, de um tamanho ou de outro, né. A gente tem também gestão de risco na Câmara do B3, né? Então, isso é o quê? Porque o seu dinheiro, você está comprando ações, ele está depositado na Câmara do B3. Então, tem todo um processo para evitar um risco ali de uma invasão que perca, né? Do sistema parar, do sistema parar de funcionar. Então, você tem você tem contingência na B3, tem contingência nas corretoras, e tem toda uma infraestrutura por trás, e além dos processos que ajudam na redução de risco, né? Você tem o risco corporativo, controles internos, auditoria e compliance. Você tem estrutura de contas e caderneta de investimentos. Você tem procedimentos operacionais da Câmara da B3. Você tem procedimentos operacionais da Câmara depositária da B3. Você tem o regulamento de registro da B3. Né? Então, assim, é uma infinidade de detalhes, uma infinidade de coisas que você precisa ficar atento, né? Mas o que é o bom disso tudo, né? Depois que você tira a prova, né, e você está qualificado, e se você for um profissional, você provavelmente vai acabar conseguindo uma vaga no mercado, né? O mercado ele tem carência de pessoas, né? A gente tem muito espaço para crescer, né? A gente pega aí, tem a grande parte da população brasileira não investe, né? A grande parte da população brasileira ainda não investe, ainda tem que aprender mais sobre isso, né? Então você tem uma margem grande aí de gente que é um potencial investidor e que ainda não está investindo, né? Por falta de conhecimento, por achar que é muito caro, por achar que precisa de muito dinheiro, que é tudo mentira, né? Com pouco dinheiro você consegue começar a investir, né? Claro que você não vai acessar os mesmos produtos de quem tem muito dinheiro e nem fazer as mesmas diversificações, porque perde o sentido, né? Mas você pode acessar muita coisa, você tem muitas oportunidades interessantes, muitas formas de fazer que vão te ajudar a lá na frente alcançar uma independência financeira ou pelo menos um alívio financeiro, né? Para poder te ajudar lá na frente, né? Então, tem muito material bacana por aí para a gente mexer, né? Com certeza. Eu acho que o pessoal já desistiu de tirar PQO só com essa leitura sua aí. Porque o PQO é bravo, pessoal. Não é brincadeira, não. Mas para quem é investidor também, é interessante saber o que um profissional certificado tem que ter de conhecimento para melhor atender, né? É o mais importante. A Camila está aí. E aí, Camila, melhorou? A Camila é nossa lá da Mário Franklin, lá, né? E a Camila ela tem o cadastro, né? Então, ela tem uma certificação específica para cadastro também, né? Então, cada um tem para aquela função tem uma certificação específica para cada função, né? E você tem as certificações que abrangem mais funções, mas você tem certificações específicas para funções para poder tirar um pouco dessa burocracia também, né? Então, cada setor, cada situação é importante a gente trabalhar nesse sentido aí. Verdade. Bom, da minha parte aqui, eu acho que eu falei tudo, Fernando. Se o pessoal tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar, estamos à disposição, né? Eu acho que era isso mesmo, né? Eu acho que já está dando aqui mais de uma hora, depois a gente tem que tentar encerrar antes que o Instagram encerre para a gente, né? Não sei se ele vai dar notícia aqui para a gente antes, né, de falar que vai encerrar,
Mas é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo que participou aí. Queria agradecer ao Felipe por ter se disponibilizado a compartilhar essa vivência dele, né, para poder tirar essa certificação. Acho que é muito válida, é bem recente para ele, né? Então, agradecer muito aí todo mundo. Ficar à disposição para quem tiver dúvida, quem quiser saber um pouco mais. Eu sempre falo, né, quem estiver estudando para as provas, se quiser chamar para poder perguntar dúvida de prova, que conta com a gente, né, que a gente vai tentar esclarecer, né? A gente não sabe tudo, mas aquilo que a gente não sabe, a gente pergunta para os universitários, a gente dá uma releitura ali rápida, né, e traz a informação para que, quanto mais educação financeira a gente tiver espalhado por esse Brasil afora aí, né, melhor, né, o mercado fica melhor, tudo fica melhor para todo mundo. Então, o nosso objetivo é esse, né, é que tenhamos pessoas mais conscientes, né, e mais informadas para que se tornem melhores investidores e melhores profissionais, né. Então, mais uma vez, obrigado aí, Felipe, pela participação, né, a gente fica para uma próxima, a gente pode pegar, se alguém tiver sugestão também de temas que queiram que a gente traga aqui para vocês, não relativos ao mercado, né, podem trazer. A gente não pode trazer para poder fazer análise de empresas específicas, né, mas a gente pode falar um pouco mais sobre o que vocês quiserem, né, e estamos sempre à disposição aqui para poder ajudar. Estamos sim. Fernando, muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar aí da live. Nos vemos amanhã na corretora, né? Isso aí. E bom restinho de feriado aí. Eu vou fechar a minha aqui para ver se a gente consegue salvar e deixar gravado para o pessoal aí. Beleza, combinado. Muito obrigado aí, Felipe. Até mais. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Vamos ver aqui. Enquanto o Felipe vai saindo, vamos ver se a gente consegue dar um tempinho aqui para o Instagram calcular. Eu vou encerrar aqui a live e vamos ver se a gente consegue deixar salvo. Espero que sim. Se não, a gente tenta depois trazer um resumo, alguma coisa aí para o pessoal que perdeu. A gente vê o que a gente faz aí de diferente, a gente dá uma pensada. É isso, muito obrigado para todo mundo, um bom resto de feriado aí para todo mundo, bom almoço, né, para o pessoal que ainda não almoçou, e depois a gente aparece aí falando mais um pouquinho sobre o mercado financeiro, trazendo mais notícias, lembrando que na sexta-feira a gente tem um resumo semanal de notícias, e conto com todo mundo, com a presença e participação de todo mundo. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.